Então, salve para quem tá chegando. Mojubá, Saravá, Axé. Então, como prometido, a gente hoje vai falar de esquerda na Umbanda. A gente vai falar de Exu. A gente vai falar de Pombagira. A gente vai falar dos mirins. De Exu Mirim, de Pombagira Mirim. Então hoje a live vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Boa noite, Teca, boa noite, Vieira, boa noite, Josi, boa noite, Cris, boa noite, Lívia, boa noite, Gi. Todo mundo chegando aí. Então, Saravá, Mojubá, meu Saravá fraterno para todo mundo que está chegando. E aí hoje a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Vou tentar falar mais pausadamente do que geralmente eu faço nas outras lives. E eu vou responder as perguntas que estão aqui na caixinha desde cedo, desde ontem, na verdade. Eu acho que eu coloquei essa caixinha ontem lá para funcionar, para o pessoal começar a deixar as perguntas. E aí agora a gente vai tirar as dúvidas. E se você tem dúvida a respeito de Exu, a respeito de Pombagira, a respeito da esquerda na Umbanda, o que é esquerda na Umbanda? Por que na esquerda a gente veste preto ao invés de branco? Por que a gente usa vermelho? Por que tanto medo de Exu? Por que tanto medo de Pombagira? Por que tanto tabu? Por que tanto dogma? E aí, você tem dúvidas sobre esquerda na Umbanda? Deixa aqui a tua dúvida na caixinha que daqui a pouco eu vou abrir e responder. Só que antes a gente precisa conceitualizar algumas coisas, então a live de hoje não vai ser só uma live de bate-papo, vai ser uma aula sobre esquerda na Umbanda. Então eu convido todo mundo que está chegando a ficar até o final para poder acompanhar a aula. Inclusive, se quiser estudar Umbanda, é momento de pegar aí caderno, papel, caneta e anotar alguns conceitos que vão ser importantes para você compreender a esquerda na Umbanda e os guias que amparam essa polaridade na nossa religião, ok? E aí, como vai ser uma aula, a gente vai aprofundar conteúdo aqui. A gente vai fazer o mesmo... Quem está sempre aqui na live, quem está sempre por aqui, quem é novo, vai se identificando aí, vai dizendo para mim. Enquanto o pessoal chega, vai dizendo para mim de onde você é, de onde você está assistindo a nossa live, se você está chegando aqui pela primeira vez. A gente sempre coloca aqui uma meta aqui com os selinhos. Os selinhos são uma ferramenta que o Instagram disponibilizou há pouco tempo atrás, que ajuda o criador de conteúdo a engajar mais a página, a engajar mais aqui o seu trabalho. E aí a gente está fazendo essas lives para arrecadar grana com os selinhos para poder trabalhar no projeto de expansão aqui de um templo-escola aqui na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então essa live pode ficar gravada. A Giovana é nova aqui, tá bom. Giovana tá em todas, né? Primeira vez, é de Niterói. Então, quer um templo-escola de Umbanda aqui em Niterói? Ajuda a gente aqui. E aí você pode ajudar a gente comprando um selinho. A Lívia já comprou o primeiro, Saravá, Axé, Lívia, gratidão. E aí, para esse conteúdo ficar gravado hoje, como a gente vai aprofundar conceitos a respeito da Umbanda, a gente vai colocar uma meta aqui mais alta, né? Geralmente a gente fala em 7 selinhos para a live ficar gravada. Hoje a gente vai trabalhar alto, vamos trabalhar com 15 selinhos. E aí batendo 15 colaboradores aqui na live, 15 pessoas que se disponham a clicar aqui embaixo e clicar em comprar um selinho, Vila Mariana, São Paulo. Já tive por aí. Primeira vez em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, bem-vindo. Axé, irmão, que você esteja sempre por aqui. Irmão não, irmã. Tô chegando mal. E aí a gente vai conceitualizar, né? Para eu não fugir muito do assunto, para poder passar para vocês os conceitos primeiro e depois entrar nas dúvidas, eu vou pedir pro pessoal aqui da casa lembrar a galera dos selinhos, tá? Porque aí a gente batendo 15 selinhos, essa live vai lá pro replay no nosso canal, naquele outro aplicativo de vídeo que a gente não pode falar o nome aqui mais. E aí você pode rever essa aula, tá?
E revendo essa aula, você pode anotar, você pode tirar dúvida por lá, nos comentários, etc e tal. Pode me mandar direct por aqui também, perguntando dúvidas sobre essa aula. Beleza? Fechou? Deixa eu ver se tem mais algum recado. E se você quer estudar Umbanda, não estou querendo começar a estudar Umbanda porque eu quero conhecer melhor a Umbanda. Manda um direct pra gente também, porque a gente está no último, faltam 48 horas para a gente encerrar as inscrições para o nosso curso de Teoria do Desenvolvimento Mediúnico, que vai ser tutorado por mim durante 8 semanas aqui por um grupo fechado no Umbanda, beleza? Então, quer estudar com a gente Umbanda, quer aprender mais sobre Umbanda, quer aprender sobre Teoria do Desenvolvimento Mediúnico, quer se aproximar dos seus guias, tanto da esquerda quanto da direita, você pode mandar um direct pra gente assim que acabar a live. Gerar Ferreira comprou um selinho também, gratidão, meu irmão, axé. Então, a Giovana, vamos ajudar com o selinho, meu povo lindo, é isso. Tamo junto. Então, primeiro a gente precisa entender o que é esquerda na Umbanda, né? O que é esquerda na Umbanda? Esquerda na Umbanda é Exu, Pombagira? Esquerda na Umbanda é a hora de fazer o mal? Esquerda na Umbanda é a hora de fazer o que a direita não faz? Esquerda na Umbanda é hora de quebrar demanda? É hora de mandar demanda? Esquerda na Umbanda é hora de fazer festa só? O que é a esquerda na Umbanda? Então, primeiro a gente tem que entender que a Umbanda é uma religião bipolarizada. O que isso quer dizer? Ela tem dois polos. Um polo positivo emanador, que a gente vai chamar de direita na Umbanda, e um polo negativo absorvedor, que a gente vai chamar de esquerda na Umbanda. Então, a esquerda da Umbanda é o polo negativo / absorvedor da religião. Anota o primeiro conceito. Lília, é mandar um direct aqui pra gente e aí a gente vai responder você quando acabar a live explicando direitinho como é que você faz para entrar no nosso grupo de estudo. Isso, Teca, obrigado, meu amor. Então, a gente tem que entender isso. A esquerda é o polo negativo absorvedor da Umbanda. Sendo o polo negativo absorvedor, os guias da esquerda trabalham também na absorção e no encaminhamento de energias desequilibradas, negativadas ou em desacordo com a lei maior e com a justiça divina. Anota, outro conceito. São muitos conceitos que eu vou passar hoje. Muitos conceitos que valem a pena ser anotados. Bartira, gratidão, irmã. Então, são muitos conceitos que valem a pena ser anotados para que você possa estudar depois. Se você não conseguir anotar tudo, você torce aí para a live bater os 15 selinhos para ela ficar no replay lá no nosso canal. E aí você pode assistir no replay fazendo anotação e você também pode mandar um direct para a gente para poder passar a estudar Umbanda aqui no nosso grupo fechado de Teoria do Desenvolvimento Mediúnico, tá? Para poder fazer uma aproximação com os seus guias, tanto da direita quanto da esquerda. Beleza? Então, a esquerda na Umbanda é o polo negativo absorvedor da religião. E os guias que vão trabalhar na esquerda vão trabalhar fazendo diretamente a absorção e encaminhamento de energias negativadas, desequilibradas ou em desacordo com a lei maior e com a justiça divina. Até aí, tudo bem? Tá dando para entender bem os primeiros conceitos? Então, à esquerda não é hora de vir os seres menos iluminados. Bom dia no Japão, Elaine. Bom início de semana para você. A gente sabe que a jornada de trabalho no Japão é puxada e hoje está começando aí segunda-feira. Bom trabalho para você, bom dia, boa semana aí no Japão. Axé. Mandar axé pro Japão é sempre legal, né? Olha onde a Umbanda chega. E aí a gente começa a entender assim, não é o momento de são os guias que têm menos luz. É por isso que a gente apaga a luz. São os guias que não podem olhar para os orixás. É por isso que a gente fecha as cortinas ou cobre o congá. Essa é uma tradição antiga e ainda acontece em alguns terreiros e faz sentido para algumas comunidades religiosas. Aqui a gente não cobre o congá, a gente não fecha a cortina, a gente não apaga a vela dos orixás quando os guias da esquerda chegam para trabalhar, tá? Porque a gente entende que os guias da esquerda são emissários da luz trabalhando
em energias, em faixas vibratórias mais densas, num trabalho caritativo de encaminhamento e resgate de irmãos que estão negativados. Esses irmãos que estão negativados a gente vai popularmente chamar de quiumba, né? Egum quer dizer espírito, quiumba quer dizer espírito que de alguma forma se negativou. Seja ele um sofredor, um trevoso, um zombeteiro, um mandado, um raivoso, e tem muitas categorias aí para quiumba. Quiumba pode ser o tema, inclusive, de uma outra live, né? Os tipos de quiumba, as atuações dos quiumbas, o tipo de obsessão que eles podem fazer. E aí, nesse sentido, os guias da esquerda também trabalham fortemente em processos de desobsessão. Não que os guias da direita também não possam fazer isso, mas a gente está falando de especialistas em processos de desobsessão, em processos de encaminhamento de energias negativadas, tá? E aí a gente começa a desconstruir tabus, né? Por exemplo, crianças não podem ir à gira de esquerda. Quem já ouviu falar isso aqui? Gestantes não podem ir à gira de esquerda. Mulheres menstruadas não podem ir à gira de esquerda. Não podem ir, às vezes, em alguns terreiros, nem à gira, né? Então, a gente precisa desconstruir alguns tabus. Esses guias vêm, sim, trazendo energias densas, mas eles são guias espirituais. Exu, quando vai trabalhar em faixas vibratórias densas e chega ao terreiro, ele sabe direcionar a energia que ele vem trazendo. Dizer que Exu vai chegar e vai espalhar energias densas e você vai sair do terreiro com algum tipo de carrego é, no mínimo, ignorância. Falta de compreensão de quem realmente é Exu, de quem realmente é Pombagira, de quem realmente são os mirins. E a gente vai, durante essa live ainda, elucidar a atuação, o campo de atuação de cada um desses guias que sustenta essa polaridade da Umbanda. Então, se a esquerda é a polaridade negativa absorvedora da Umbanda, ela tem guias, espíritos, guardiões que incorporam em seus médiuns para fazer a sustentação, para fazer os trabalhos dentro dessa polaridade negativa absorvedora. Beleza? Ó, a Isabel está dizendo que lá em Araruna, menor de 14 anos não entra na gira da esquerda. Eu queria entender por quê. Por quê? Exu vai fazer algum mal? Então, já presenciei, já inclusive aconteceu comigo, com o Exu que me ampara, com um dos Exus que trabalha junto comigo, de dar um abraço nas crianças da consulência e nenhuma criança explodiu, não. E o Exu fazer questão de ir até lá, dar um abraço na criança. E a criança se amarrou em ganhar um abraço do Exu. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, nenhuma criança nunca saiu passando mal depois de um abraço do Exu. Márcio, mas eu acho que a energia lá fica muito pesada. Depende de como esse terreiro está conduzindo os trabalhos com Exu. Se você começa a perceber que existe muita bebedeira, que existe muito descontrole, que existe muito exagero, aí não é uma questão do guia, é uma questão de como os médiums estão se comportando naquele ambiente que é, sobretudo, religioso. Crianças são, sim, sempre bem-vindas, sempre trazem luz, né? E mesmo em um trabalho espiritual onde vai estar se trabalhando com energias mais densas, as crianças podem estar lá, porque elas vão estar vivenciando experiências religiosas. E aí, muitas vezes, durante a gira de esquerda, o místico passa à frente do religioso. Consegue compreender isso? O que é místico e o que é religioso? Então, muitas vezes, vai haver muito mais misticismo do que religiosidade. O misticismo faz parte, toda aquela mística da cartola, do charuto, da saia,
da cigarrilha, do champanhe, da cachaça, toda aquela mística faz parte. Mas a gente não pode esquecer que a gente está dentro de um ambiente de religião. E sendo um ambiente de religião, a única coisa que pode ser praticada é o bem. Ok? Então deixa eu ver o que o pessoal está falando. Ó, minha filha tem 2 anos, ela adora, não vejo problema nenhum, ótimo, é isso aí mesmo. No antigo terreiro de Umbanda que eu frequentava, abaixo de 14 anos, apenas em uma gira e outro dia específico para criança. Então, criança, para mim, sempre pode estar junto no terreiro. Inclusive, eu acho, isso pode ser tema para outra live também, que os terreiros têm que ter trabalhos específicos para as crianças. E regras quanto à idade para limitar a incorporação e o desenvolvimento. A incorporação e desenvolvimento, a gente pode trabalhar isso, esses termos, né, de idade, de quando pode, quem pode, dentro do nosso estudo de teoria do desenvolvimento mediúnico. Então, quem quiser participar, é só mandar um direct pra gente no final da live, fica aqui até o final, e aí no final da live você manda um direct pra gente e pergunta assim, olha, como é que faz desenvolvimento mediúnico? Rapidamente falando, eu posso dizer que pode se desenvolver aquele que puder se responsabilizar por tudo que acontecer enquanto estiver incorporado. Então, se tem capacidade de se responsabilizar por aquilo, pode se desenvolver. Se ainda não pode se responsabilizar, não pode se desenvolver. É muito mais uma questão de poder ou não ser responsável por do que a idade que está escrita na certidão de nascimento ou no RG. Eu vou acabar pitando o dedo aqui, moça. Até apagou. Então, ó, Daniele Borgo, Saravá, Daniel Borgo, comprou um selinho, gratidão, meu irmão. Corre risco de uma criança com a mediunidade mais desenvolvida incorporar? Não. Não, a não ser que o trabalho esteja muito desequilibrado. Se for um trabalho equilibrado, se for um trabalho bem feito, não. Ninguém corre o risco de incorporar involuntariamente, quem dirá uma criança, né? Acontece muito de adultos sentirem vibrações muito fortes e mesmo isso pode ser controlado por médiuns e dirigentes mais experientes. Ou nem tão experientes assim, mas que se dediquem um pouquinho mais a prestar atenção no que está acontecendo à sua volta enquanto a gira está acontecendo, né? E aí é por isso que é importante ter um corpo mediúnico bem preparado e é por isso que é importante fazer desenvolvimento mediúnico, sim, para poder entender o que está acontecendo no terreiro enquanto você está incorporado e poder ajudar na fluência da gira de forma harmônica, segundo os conceitos e os desígnios da lei maior. Então vamos entender. Pagou. A partir de que idade pode incorporar? Então, Grazi, não é uma questão de idade, é uma questão de responsabilidade. Pode incorporar a partir do momento em que pode se responsabilizar. Pode se responsabilizar por tudo que for dito, feito durante a incorporação? Então pode incorporar. Não pode se responsabilizar. E aí não importa se você tem 60 anos ou se você tem 16. Porque tem gente com 60 anos que não tem a capacidade de se responsabilizar pelo que aconteceu durante a incorporação. E aí a esses eu recomendo que não incorpore. Porque para incorporar você tem que estar ali de forma responsável, altruísta e plena, ok? Então vamos começar a entender quem são esses guias que chegam na esquerda. Eles são espíritos que precisam se desenvolver, eles precisam evoluir e é por isso que eles chegam tomando cachaça, bebendo champanhe, fumando, dando gargalhada e falando palavrão. São espíritos que ainda precisam de evolução, é isso mesmo? Quem acha que ainda que Exu precisa se desenvolver, que Exu precisa ser doutrinado? Tem que doutrinar aquele Exu, porque ele fala muito palavrão. O Exu, a Pombagira ou o Mirim, que se apresenta no terreiro para trabalhar tal como guia de Umbanda, ele é já, por si, um espírito ascensionado. Um espírito que alcançou um patamar evolutivo, se assim a gente pode dizer, diferente do nosso. Ele não precisa ser doutrinado, ele não precisa ser ensinado, ele tem o caminho evolutivo dele, sim, que é completamente diferente do nosso e é um problema única e exclusivamente
dele, é uma situação única e exclusivamente dele, daquele espírito. Ele não precisa de você para poder trilhar esse caminho. Você precisa dele para trilhar o seu. Nas suas encruzilhadas da vida, você sempre vai achar Exu. Porque no encontro dos caminhos, nas dicotomias da vida, nos momentos em que você não sabe para onde ir, é Exu que está lá. E aí quem é Exu? Exu, tal como o Orixá, é uma divindade negra, Nagô e Yorubá, que se remete originalmente a uma divindade da comunicação e ao Senhor dos caminhos. E a encruzilhada é o encontro desses caminhos. Por isso lá mora Exu. Porque nos momentos de decisão de caminho, decisão de por onde você vai, Exu está lá. E aí qual é o campo de atuação de Exu? Exu atua no campo da vitalidade, da realização. Mas antes a gente tem que voltar. Tá todo mundo anotando? Ó, tem 8 selinhos até agora, ainda faltam 7 pra gente ter replay dessa live, hein? Senão vai ficar perdido isso tudo aí. Eu vou terminar aqui e não vai ter replay lá no Tubinho. Então quem não tá inscrito lá no Tubinho ainda, canal Uma Banda, lá naquele outro aplicativo de vídeo, não pode mais falar o nome dele aqui no Instagram, porque o algoritmo percebe. Então, assim, estamos com 75 pessoas na live agora. Gratidão a todo mundo, espero que fique todo mundo aí até o final para poder entender esses conceitos de quem é Exu, quem é Pombagira, quem são os mirins. Porque muito ainda está mistificado a respeito disso, né? Ó, a Bartira já comprou um monte de selinho. Gratidão, meu irmão, axé. Já são 9, tá faltando 6. A gente vai chegar aos 15, hein? Bota fé. Agora tem 9, é isso aí, Bartira. Bota fé que a gente chega nos 15. E aí, daqui a pouco eu subo essa live lá para o nosso canal. Quem não está inscrito ainda, eu já convido para se inscrever, ativar o sininho da notificação lá, assistir as últimas lives. Tem live, tem firmeza, tem fundamento, tem um monte de coisa lá para a gente poder estudar Umbanda. E para quem quer se aprofundar ainda mais nos estudos da religião, quem quer entender a teoria por trás do desenvolvimento mediúnico, quem quer fazer uma aproximação com os seus guias, quer fazer um estudo conduzido de 8 semanas... eu convido a participar do nosso grupo de estudos fechado aqui numa banda. Como é que faz para participar do grupo de estudos? Você manda um direct pra gente no final da live que eu te passo todo o cronograma de estudos para as próximas 8 semanas. A gente começou semana passada a teoria do desenvolvimento mediúnico para a gente entender como é que a gente pode, a partir de casa, fazer esse processo de aproximação com a nossa família espiritual, com a nossa família de alma. E a essa família de alma pertencem Exu, Pombagira, Exu Mirim, Pombagira Mirim, tá? Então, conceitualizado o que é esquerda, conceitualizado qual é a atuação da esquerda na Umbanda, desmistificados alguns tabus, alguns dogmas, alguns mitos a respeito da esquerda, a gente vai para o campo de atuação de cada guia, né? Então, vamos começar assim, ó, de uma forma didática. Poucas pessoas nos seus terreiros têm contato com uma entidade que chega para trabalhar e se chama Pombagira Mirim. Quem aqui já viu uma Pombagira Mirim incorporada trabalhando em terra? E eu estou falando de Pombagira Mirim, não estou falando de Pombagira Menina. Estou falando de Pombagira Mirim. Quem já viu, assim, ó, conversou com uma Pombagira Mirim? Ou mais, quem já incorporou uma Pombagira Mirim? Alguém aqui já conversou, já teve uma consulta com Pombagira Mirim? E aí, na questão dos mirins, é complicado, né? Porque tem gente que diz que mirim não pode dar nem consulta. Deixa eu ver o que a Bartira perguntou aqui. Pai Márcio, minha Pombagira fala comigo, às vezes, durante paralisia do sono, mas não consigo me conectar com ela quando preciso falar. Vamos aprender isso no curso? Vamos. Porque quando você não consegue falar, o bloqueio é seu, né? A gente tem que desbloquear isso. E esse bloqueio muitas vezes vem do bloqueio do feminino em você. Pode ser, não estou colocando aqui como razão pela qual, mas tanto homens quanto mulheres precisam aprender
um pouco mais sobre o feminino, sobre o sagrado feminino, sobre o olhar da mulher, sobre a posição da mulher na sociedade, sobre tudo que uma mulher passa na sociedade, e aí se conectar com Pombagira. Porque é fácil colocar uma saia, colocar vários acessórios, dar uma gargalhada para trás, pegar uma taça de champanhe e ficar ali, né? Difícil é entender o universo feminino, entender por tudo o que uma mulher passa simplesmente por ter nascido mulher, né? Eu tenho uma energia masculina muito forte. Então, é isso, é equilibrar a energia masculina e a energia feminina. Todos temos masculinos e femininos em nós, e o equilíbrio entre essas partes e conseguir, principalmente dentro de uma sociedade machista, patriarcal, olhar o mundo através dos olhos de uma mulher e pelo menos tentar entender o que uma mulher passa simplesmente por ter nascido mulher, é o primeiro passo para se conectar com Pombagira. Não adianta dizer outra coisa, porque eu vou dizer que não está certo. Porque quem não consegue se colocar no lugar do outro, pelo menos de forma empática, é lógico que um homem nunca vai conseguir se colocar plenamente no lugar da mulher, mas pelo menos tentar compreender aquilo que acontece é o primeiro passo para começar a entender Pombagira, porque senão, filho, você só tá dando gargalhada e tomando champanhe. Deixa eu ver o que o G. Ferreira falou aqui. Infelizmente, não tive a oportunidade de participar de uma gira de esquerda. Nunca foi uma gira de esquerda, cara. Nossa, vai ser bacana. O dia que você for, você vai... E aí, quando você for, você vai com outro olhar, tá? Caboclo Bugre, comedor de carne crua. Caboclo Bugre é um papo que a gente pode ter aí em outra live, né? Fazer uma live sobre caboclos. E aí a gente pode falar sobre Caboclo Bugre, Caboclo Quimbandeiro. Mas não vamos fugir muito aqui não, senão eu me perco, tá? Mas prometo que a gente pode, se a gente bater os 15 selinhos aqui, a gente pode fazer uma live sobre caboclos, né? Caboclos na Umbanda. E aí a gente fala de todos os caboclos. Então, Pombagira Mirim, ela é a regente do campo do interesse. Ah, mas do que você está falando? Estou falando que sempre que você se interessa por algo, Pombagira Mirim está ali. Sempre que você precisa despertar o seu interesse por algo, Pombagira Mirim pode ser acionada. Sempre que você precisa retirar o seu interesse por algo que pode estar te fazendo mal, Pombagira Mirim pode ser acionada. Porque os guias da esquerda vão trabalhar numa vibração tripolar. Eles podem vitalizar, eles podem esgotar ou eles podem neutralizar. Tá ficando muito difícil a aula? 75 pessoas. Quem quiser se aprofundar mais nesses assuntos, chama a gente no direct depois para participar do estudo conduzido aqui durante 8 semanas de desenvolvimento mediúnico. Beleza? Teoria do desenvolvimento mediúnico. Não é para ninguém baixar santo em casa não, tá, meu povo? É só para se aproximar dos guias, aprender a fazer firmeza, aprender a fazer a conexão com a tua família de alma. Beleza? Então a gente começa aqui entendendo a esquerda. Vamos colocar a esquerda com 4 pilares, tá? Pombagira Mirim, Exu Mirim, Pombagira e Exu. Nesses 4 pilares, cada guia desse, cada linha de trabalho dessa, né, vai sustentar um campo de atuação. O campo de atuação de Pombagira Mirim é o campo do interesse. Então, se se interessa por algo, Pombagira Mirim está ali com você. Uma partícula de Deus chamada Pombagira Mirim vai estar ali com você, tá? E aí hoje eu não vou entrar nem no conceito de Pombagira Mirim tal como orixá, Pombagira Mirim tal como guia, porque isso é um assunto mais complexo que não dá para ser tratado simplesmente numa live. A gente tem que explicar uma conceitualização inteira do interior de Olorum para a exteriorização de seus fatores. Porém, a gente pode entender que a guia, vamos falar só da guia de trabalho, a guia Pombagira Mirim, a entidade Pombagira Mirim, ela rege o campo dos interesses. Então você está querendo se interessar por algo, ou você perdeu o interesse na vida, você perdeu o interesse pelas coisas, você não está se interessando por mais nada, você está numa fase que nada te interessa, nada te chama atenção, nada daquilo que você gostava, você gosta mais, você perdeu o teu interesse.
É a pombagira mirim que você pede para que o teu interesse retorne a você, para que ela trabalhe o campo dos interesses. Você está extremamente interessado em alguma coisa, mas você está sentindo que aquilo ali está te fazendo mal? Você pode pedir a pombagira mirim para que ela esgote o teu interesse em uma situação que não está te fazendo bem naquele momento. Então, dentro do campo dos interesses, pombagira mirim é a regente. E quem é essa entidade, pombagira mirim? É uma menininha que morreu em situação de rua, né? A gente não fala mais morador de rua, tá, galera? A gente fala em situação de moradia de rua. A pessoa não está na rua morando porque quer. Ela está numa situação de vulnerabilidade social morando na rua. Então muita gente ainda acha que Exu Mirim, Pombagira Mirim eram jovens infratores que morreram em situação de rua, eram trombadinhas, tiveram uma vida promíscua, tiveram uma vida, né, voltada para o mal, morreram e agora estão voltando na Umbanda para resgatar, fazendo coisas boas, desmanchando magia negativa, para poder cumprir ali com os seus karmas pela encarnação que eles passaram. Nossa, que injustiça social da Umbanda, né, velho? Uma criança que passa a vida em situação de moradia de rua, como incorporar, como invocar uma pombagira mirim. A gente vai aprender isso dentro do nosso curso de desenvolvimento mediúnico. Como invocar a presença dela, como fazer uma firmeza para ela, invocando os seus fatores, né? Eu preciso minha mãe, minha mãe. Eu preciso minha mãe. E olha o respeito, minha mãe. Do meu interesse de volta. Ou eu preciso deixar de me interessar nisso porque isso está me fazendo muito mal. E aí, em breve, a gente vai lá dentro do curso, se eu não me engano, é a última aula da Ementa, né? Sagrado Feminino. Eu acho que quem vai dar essa aula é a Stephanie, não sou eu, não. Topa, Teca. A última aula é tua. Para falar de pombagira e sagrado feminino. Deixa o lugar de fala para a mulher, pô. Fico eu aqui falando de sagrado feminino. Aff, quem sou eu? Então vamos lá. Pombagira Mirim, regente do campo dos interesses. Ok? Exu Mirim. Será? Ó, eu acho que esse será. Pode ser um sim. Exu Mirim é o senhor regente do campo das intenções. Então você se interessou por alguma coisa. Pombagira Mirim está ali. Você, além de se interessar, você intencionou algo. E a intenção é só a primeira parte, porque atrás da intenção vem outra intenção. O Pai Rubens fala isso em Exu Mirim, o Mistério Revelado, sobre a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta intenção. Por trás de cada intenção humana existe uma outra intenção. A primeira intenção é o simples ato de intencionar. Porque o simples ato de intencionar já é uma intenção. Eu intenciono intencionar. E aí essa minha intenção é para quê? Essa já é a segunda intenção. E na primeira intenção já mora Exu Mirim. Por que se diz que Exu Mirim é o grande quebrador de demandas, que Exu Mirim desfaz qualquer magia? Porque Exu Mirim está dentro do campo das intenções. Então quando alguém intenciona algo negativo para você, Exu Mirim já está lá. E é por isso a importância de manter uma relação salutar com a sua esquerda, manter o seu interesse vivo e equilibrado, manter a sua intenção viva e equilibrada. Eu preciso do meu interesse de volta. Então, muita gente que passa por processos assim, principalmente processos de angústia, tristeza, depressão, perdas. Durante esse tempo de pandemia, muita gente passou por isso, e saúde mental é um tema para uma outra live, é algo que precisa ser muito elucidado, precisa ter muitos tabus quebrados, precisa ter muito preconceito quebrado. Muita gente perdeu o interesse em muitas coisas. E a relação com Pombagira Mirim traz o teu interesse de volta. É engraçado falar traz de volta, né? Porque eu lembro daquele pessoal que diz que traz o amor de volta em 3 dias. Ai, cadê meu isqueiro? Quero acender esse negócio aqui de novo. Senão vou pitar o dedo. Acho que eu deixei o isqueiro longe. Já era. Então, assim, deixei longe mesmo? Pô, pior que eu deixei.
Ah, não vou ali buscar o isqueiro não, vou ficar aqui com vocês. Então, encantado é esse conceito que eu quero chegar agora, o conceito de encantado. Porque esse espírito que se apresenta como Exu Mirim, esse espírito que se apresenta como Pombagira Mirim, esse ser, na verdade, que se apresenta ali para trabalhar na Umbanda, não é um espírito humano. Ó, que novidade boa para vocês. Ó, não tem pito para ter meu café. Ele nunca encarnou. Ele nunca esteve aqui. Saí até do negócio da câmera. Pronto, voltei. Depois eu acho. Então, Exu Mirim nunca esteve encarnado. É um ser encantado. Já caíram para trás da cadeira aí? Então, não é o espírito de um adolescente, não é o maloqueiro do astral, não é o trombadinha do astral, não vai te pedir nada ilícito, fora da lei, ilegal, não vai trabalhar só a troco de alguma coisa, porque ele é um encantado. Ele é um ser de uma dimensão paralela à nossa esquerda. Tal como as crianças na Umbanda, que alguns terreiros vão se chamar de erê, a gente chama aqui de criança, são seres encantados em evolução, infantis, à direita da Umbanda. Percebe? Então, enquanto o Exu Mirim é um ser encantado infantil à esquerda da Umbanda, a criança é um ser encantado infantil à direita da Umbanda. Exu Mirim vai trabalhar no campo das intenções. Pombagira Mirim vai trabalhar no campo dos interesses. Então, esses seres, eles vêm e incorporam nos seus médiuns para aprender sobre a realidade humana. Olha que louco. Pombagira Mirim também é uma encantada. Ela faz parte da mesma dimensão paralela à esquerda que Exu Mirim. A diferença é a polaridade de cada um. Exu Mirim tem a polaridade masculina. Faz live só dos encantados. Você quer me quebrar, Teca? Eu vou ter que reler 4 livros só para isso. Mas eu faço. Só sobre os encantados. Ele olha para você com cara de encantado. Tipo assim, nossa, um ser humano encarnado. Como é que deve ser isso, né? Como é que deve ser ficar preso nessa carne aí? Como é que deve ficar preso num corpo físico? Que louco! E ele nunca teve preso num corpo físico. E aí, ele sendo regente do campo das intenções, quando você intenciona alguma coisa, e essa intenção é negativa, ele já sabe. E aí você pode pedir, faltam 5 selinhos, Jeff. Faltam 5 selinhos e faltam 20 minutos. Você pode pedir para que ele anule ou esgote qualquer intenção negativa, qualquer pensamento negativo, qualquer coisa que tenha sido intencionado contra você no campo das intenções, sem que chegue ao campo físico. Ó, que louco! É uma liberdade de nunca ter sido encarnado, né, cara? Então, quando ele está lá no campo das intenções, se alguém intencionar alguma coisa contra você, ele já sabe. E aí eles trazem nomes simbólicos no diminutivo que remetem a nomes também de Exus e Pombagiras. E a gente fez uma live essa semana sobre os nomes dos Exus e Pombagiras, que está gravada lá no nosso canal. Quem não está inscrito, se inscreve, que dá tempo de assistir a live lá, tá lá no replay, tá? Os nomes das entidades. E aí a gente explica o porquê de cada nome daquele, por que chama Exu Caveira ou por que chama Caveirinha. Por que se chama Exu Morcego ou por que chama Morceguinho. Então, quando esse Exu Mirim chega, ele faz uma leitura do teu campo das intenções de muitas formas diferentes, te rodeando, te baforando. E ele vai poder trabalhar com um charuto, ele vai poder trabalhar com cachaça, ele vai poder trabalhar com
refrigerante com cachaça. Então eles muitas vezes usam essa bipolarização, se a gente pode chamar assim, do doce com azedo. Por exemplo, o Exu Mirim com quem eu trabalho, com quem eu tenho a honra que me acompanha, é uma figura, eu amo ele de coração. Ele trabalha com cachaça, mel e limão. Então, sempre que vai ter gira de Exu Mirim, deixa cachaça, mel e limão separadinho ali, né? E a gente vai fazer, Jefferson, já te aviso logo, a gente vai fazer uma tradição aqui no terreiro, que a gira mais perto da gira do Halloween vai ser a gira de Exu Mirim. Porque aí a gente cria todo aquele clima, né, de Exu Mirim e Pombagira Mirim, e deixa só os mirins vir trabalhar. Então a gente já entendeu o que é campo do interesse. É cachaça, mel e limão. É o doce com cítrico. Bipolariza. Esgota no limão, né? Descarrega no limão. Carrega com mel. Então, ao mesmo tempo que ele pode estar esgotando intenções negativas, ele está ampliando intenções positivas, tá? E é isso que essa bebida é uma firmeza agridoce. É isso aí, Josi. É isso que essa diferença, né, entre o azedo e o doce significa. De um lado, o cítrico, o azedo tá esgotando, de outro lado, o doce está vitalizando. Tá? E é por isso, olha como é que é importante doce de banana, doce na vitalização. E aí você usa, por exemplo, a cachaça para desvitalizar. Você usa o refrigerante, que é doce, mas no refrigerante você coloca a cachaça. Então você tem o doce e você tem a cachaça. Você tem um elemento vitalizador e você tem um elemento esgotador. Entenderam agora o porquê? Muita gente faz isso há anos e não sabe por quê. Ah, é porque ele gosta de uma Coca-Cola com cachaça? É porque ele era pequenininho, então ele gosta de Coca-Cola, mas como ele é Exu, ele quer cachaça. Não é bem por aí. A gente tem que entender o fundamento do elemento que a gente está afirmando, que a gente está oferendando, senão você só está fazendo receita de bolo. E se você está só fazendo receita de bolo, você está fazendo papel de bobo. Vamos estudar, tá? E aí vamos estudar, chama a gente aqui no direct no final da live, beleza? Deixa eu ver o que a G Ferreira falou aqui. Firmeza para os mirins pode ser com vela preta e vermelha também, sim. Vela preta e vermelha para Exu Mirim, vela vermelha para Pombagira Mirim, vela toda preta, vela toda branca. As mesmas velas que a gente pode usar para Exu, a gente pode usar para os mirins. Bartilha, Pai Márcio, caiu os minutos aqui porque tive que sair. A aula vai ficar salva. Ó, faltam 4 selinhos para a live ficar salva, Bartilha. Eu tô botando fé, eu acho que vai. Vamos ver, tem 74 pessoas agora online e faltam 4 selinhos para a live ficar salva. Tamo indo. E aí a gente vai chegar agora em Pombagira. Arreda homem, cai vem mulher. Pombagira Mirim, você se interessa. Exu Mirim, você intenciona. Em Pombagira, você chega no campo dos desejos. Você passa a desejar. E aí, Pombagira adulta, e é assim que o Pai Rubem chama em lendas e mitos dos orixás, mitos dos orixás, lendas da criação, mitologia dos orixás. Rubem Saraceni, editora Madras. Pombagira adulta, Pombagira mirim. Pombagira adulta é a regente do campo dos desejos. Você perdeu o desejo pela vida? Você perdeu o desejo por si mesmo? Você perdeu a sua autoestima? Você perdeu o seu auto-amor, seu amor próprio? Glau Vanessa, agora são 12, falta 3. Vamos que dá. Vamos, time, vai pro replay. Então, ó, sempre que você compra um selinho, o seu comentário também fica aqui em destaque, tá, galera? Seu comentário fica destacado e eu consigo ler melhor tudo que você escrever, beleza? Então, Pombagira é a regente do campo dos desejos. E aí a gente pode falar em campo também no sentido de campo vibratório. Exu Mirim rege o nada. Pombagira Mirim rege o abismo, o precipício. Pombagira rege o abismo. Então, nada, precipício, abismo. Exu Mirim rege o nada. Pombagira Mirim rege o precipício. Pombagira rege o abismo. Que abismo é esse? O abismo que tem dentro de você.
o abismo onde moram os seus desejos mais sinceros. Então você precisa vitalizar os seus campos. Não, falta um, Batida, tá com calor, aqui tá contando 14. Você precisa vitalizar o seu campo dos desejos, Pombagira. Você precisa desvitalizar um desejo que está te fazendo mal, Pombagira. Você está desejando exageradamente alguma coisa e você está sentindo que aquilo está comendo sua energia, Pombagira, minha mãe, tira de mim esse desejo que não está me fazendo bem. Ou você não tem mais desejo nenhum por nada. Minha mãe, eu preciso do meu desejo, da minha autoestima, preciso de mim de volta. É com Pombagira que você tem que conversar sobre o campo dos desejos. Então, a gente chega a Exu. Então, se Exu Mirim rege o nada, Exu rege o vazio. E o conceito de nada é muito complicado para o cérebro humano. Porque para haver vazio tem que haver nada primeiro. Para caber alguma coisa, inclusive para caber o vazio, tem que existir um nada. E o que é nada? Nada não é nada. Nada não é uma tela de cinema vazio, nada não é uma sala toda escura, nada é onde nada existe, nem tempo, nem espaço, nem luz, nem som, nada. Matéria escura, se a gente for falar de física. Então, a gente tem que começar a entender as regências de cada uma dessas entidades. E aí a gente chega em Exu, que vai reger o campo das realizações. Exu é o grande realizador. Então, quando você se interessou, Pombagira Mirim estava lá. Quando você intencionou, Exu Mirim estava lá. Tudo começa no nada. Tudo começa em Exu Mirim. A gente entende bem isso em Lendas da Criação. Quando você interessou, Pombagira Mirim estava lá. Quando você intencionou, Exu Mirim estava lá. Quando você desejou, Pombagira estava lá. Quando você realizou, Exu estava lá. Então, interesse, intenção, desejo, realização. Beleza? Deu para entender? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo. Vocês preferem exemplos amorosos ou físicos? Vamos falar de exemplo amoroso, porque é sempre mais divertido, né? Você passou na rua por alguém, ou você viu alguém na internet, e você olhou e fez assim, nossa, que pessoa interessante. Pombagira Mirim. E aí você pensou assim, poxa, eu acho que eu posso falar com essa pessoa. Você intencionou, você teve a intenção de falar com a pessoa. Você nem falou ainda, tá? Você teve a intenção de falar com a pessoa. Exu Mirim. Aí você não teve coragem de falar com a pessoa. Você estava com a intenção, mas não teve coragem. Aí você pode pedir a Exu Mirim para te dar ânimo na tua intenção. Se é uma intenção boa, se é uma intenção para o bem, realmente, para o amor, realmente. Se é uma intenção desprovida de maldade, tá? Financeiro também, por favor. E aí você conversou com aquela pessoa e você começou a ter um desejo de encontrá-la. Pombagira. Aquele desejo foi crescendo, aquele desejo foi passando a ficar mútuo, Pombagira. Regente do campo dos desejos. E aí um dia você foi lá e realizou, encontrou aquela pessoa, os dois conversaram e deu tudo bem, ficou tudo lindo, vocês se amam até hoje. Realização, Exu. Tá vendo por que cortar ou obstruir a relação do médium com a sua esquerda pode ser muito prejudicial à vida desse médium? E a falta de compreensão destes fatores, interesse, intenção, desejo, realização, pode levar o médium a processos negativos. Então eu estimulo o estudo da esquerda, e um grande cara que fala muito sobre esquerda e é o meu mestre, tenho que citar ele em todas as lives, é o meu mestre, meu tutor, meu amigo,
Alexandre Comino. Ele desmistifica muito essas questões da esquerda e a partir de hoje, vocês 70 e poucos que estão aqui, começam a entender que lá em Pombagira Mirim você começa a se interessar e que lá em Exu você realiza. O Senhor do campo das realizações. Exu pode vitalizar você em direção a realizações que te tragam positivismos na sua vida. Exu pode te desvitalizar no sentido de realizações que não vão te trazer nada bom. Porque ele sabe melhor do que você qual tipo de realização que pode te fazer bem ou não, né? E aí a gente tem esse quadrado, né? Esses 4 pilares: interesse, intenção, desejo e realização. Deixa eu abrir a caixinha e vou responder algumas perguntas aqui da galera. Por que oferendam sangue animal para Exu? Essa é uma tradição antiga onde o sangue animal é vitalidade, tá? Na verdade, estão oferendando vitalidade a Exu. Necessariamente a vitalidade precisa ser oferendada através do sangue animal? Não necessariamente. É uma ferramenta? Pode ser em algumas tradições religiosas e a gente respeita quem faz. Nós aqui não fazemos. Agora, quem faz porque está oferendando a Exu vitalidade. Exu Mirim e Pombagira Mirim, como são realmente trabalhados na Umbanda? São trabalhados como guias espirituais de luz. Eles vão vir para dar consulta, para dar conselho, para dar passe, para fazer tudo que os outros guias também fazem. Exu Mirim no campo das intenções, Pombagira Mirim no campo do interesse. Qual é o campo de atuação de Pombagira Mirim em nós? O campo do interesse. Quando você se interessa por algo ou alguém, Pombagira Mirim está lá. Pergunta dos stories. Poderia nos orientar sobre como fazer uma entrega simples para a esquerda? Então a gente tem um e-book aqui na página, que está lá por um valor simbólico, você contribui com o valor que você puder, e tem lá mais de 30 tipos de padê diferentes para você poder fazer uma oferenda para a sua esquerda. Tem inclusive para Exu Mirim, Pombagira Mirim. Exu pode beber champanhe? Então, cara, há pouco tempo atrás eu responderia isso com um saudoso sim. Hoje eu respondo com uma pergunta: por quê? Em Lendas da Criação, Pai Rubens também cita o champanhe ou espumante como a bebida que traz a calma ao fator apressador de Pombagira. Então, Pombagira traz, um dos fatores que Pombagira traz é o fator apressador. Então, ela trabalha com o champanhe. O champanhe é uma bebida que vai trazer uma tranquilidade para esse fator apressador. Se o fator apressador é de Pombagira, por que o Exu está bebendo champanhe? Algum motivo ele vai ter. Quando uma entidade trabalha com um determinado tipo de bebida alcoólica, a gente tem que levar em conta 2 fatores: a graduação alcoólica da bebida e o dulçor da bebida. O doce e o álcool vão fazer o equilíbrio entre o tipo de trabalho de descarrego ou de vitalização que essa entidade está fazendo, tá? Não achei o link para o e-book. Isso, Teca, obrigado, amor. Teca hoje está aqui ajudando pra caramba, o Jefferson também, gratidão a todo mundo que está dando essa força. Vamos lá. Quantos Exus podemos incorporar em um trabalho e por quê? Quantos são necessários, né, para trabalhar? Tem noite que você pode trabalhar à noite. Eu falo noite porque geralmente as giras começam à noite, tá? Exu não é vampiro, ele pode vir de dia também. Tem gente que acha que Exu é o Drácula. De dia Exu não incorpora. Não. Eu falo noite porque geralmente as giras são feitas durante a noite, tá? Então, quantos Exus precisam de fato vir, né? Tem gente que acha que quantidade de Exu é carteirada no astral, mostra de, olha, eu trabalho com 7 Exus porque eu tenho coroa. Véi, vamos lá, né? Vão trabalhar a quantidade de Exus que vai ser necessária para aquele trabalho ali. O médium pode incorporar 1 Exu, o médium incorpora 2 Exus, o médium pode incorporar 3 Exus. Agora, qual é a necessidade real de trabalho e onde é que fica aí o ego do cara de poder estar dizendo que está recebendo 77 Exus na mesma noite, tá?
Isso aí, é um elemento, na verdade, descarregador ou vitalizador. Então, o teor alcoólico vai fazer o descarrego, o dulçor vai fazer a vitalização. Então, quanto mais alcoólica a bebida, mais descarregadora, quanto mais doce a bebida, mais vitalizadora. Tá? E o equilíbrio entre essas duas partes determina que tipo de bebida a entidade vai trabalhar naquele dia. Então, pode ser que um dia o Exu queira trabalhar com cachaça, no outro dia ele queira trabalhar com uísque, no outro dia ele queira trabalhar com conhaque. Então não tem uma bebida. No outro dia ele queira trabalhar com um licor, por exemplo. Então não precisa ficar preso a uma bebida, tá? Animismo tem uma live inteira, né, Bartirá? Animismo é quando você coloca a sua ânima ali na incorporação. E animismo acontece e não tem problema, desde que você não use o animismo para tirar proveito da situação. E aí a gente chama de mistificação. Animismo, a gente está falando de ânima. Ânima quer dizer que você está colocando um pouco de você naquela incorporação. E sempre vai haver um pouco de você naquela incorporação. Agora, quando você tira proveito disso para poder manipular a situação em proveito próprio, aí a gente chama de mistificação, que é quando isso não deve acontecer. Agora, o animismo, colocar parte da sua ânima ali naquela incorporação, sempre vai haver. Um pouco mais ou um pouco menos, sempre vai haver parte de você ali, porque a incorporação é parceria, é você e o guia, tá? E aí não importa se a gente está falando de Exu, de Pombagira, de Exu Mirim, de Pombagira Mirim. Por que a denominação esquerda? Eu expliquei isso lá no início da live, né? A gente está falando de polaridades. E universalmente a polaridade da esquerda é a polaridade negativa absorvedora. Qual o campo de atuação da esquerda? Absorver, principalmente. Agora, a esquerda é tripolar. A esquerda absorve, a esquerda vitaliza e a esquerda neutraliza. Qual a diferença dos Exus de Umbanda e Quimbanda? Boa pergunta. Essa é boa. Vou até parar um pouquinho aqui para responder. A faixa vibratória na qual eles estão trabalhando. Então, dentro da faixa vibratória Umbanda, vamos imaginar assim, ó, o espírito vai se apresentar como Exu para trabalhar na faixa vibratória Umbanda. Ele meio que assina um contrato com a lei maior, dizendo que ele vai respeitar os desígnios da lei de Umbanda. Esse espírito se apresenta como Exu na Quimbanda, é outra faixa vibratória religiosa, com outros valores morais, outros valores éticos, outra liturgia, outra teogonia, outra teologia, outro contrato de trabalho. Então, o Exu que se apresenta na Umbanda, ele segue as leis de Umbanda. O Exu que se apresenta na Quimbanda, ele segue as leis de Quimbanda. Pela Quimbanda eu não posso falar. No meu entendimento, o que eu posso chamar de Quimbanda é a esquerda da Umbanda, só que a Quiumbanda vai muito além disso, tá? Então, a gente pode estar falando de uma faixa vibratória religiosa diferente da nossa, da Umbanda. Então, quando o Exu se apresenta na Umbanda, ele está regido pelas leis de Umbanda. Quando o Exu se apresenta na Quimbanda, ele está regido por outras leis de outra faixa vibratória religiosa. Beleza? Vamos lá. Vou começar a sortear as perguntas aqui, porque tem muita. Posso firmar uma vela para o meu Exu e minha Pombagira com a mesma vela? Você pode acender uma mesma vela para a sua esquerda toda, tá? Por que em alguns terreiros Exus são de frente? Porque o Exu está à frente naquele momento de vida do sacerdote. Então pode haver um momento de vida do sacerdote em que o guardião dele, que o amigo dele, que o pai dele, que o mentor dele à esquerda vai estar à frente. E aí, nesse momento, aquele Exu vai estar de frente no terreiro, porque ele está de frente na vida do sacerdote. Dona Rosa Caveira. Dona Rosa Caveira é uma pombagira de Omulu com Oxum. A rosa é de Oxum, a caveira é de Omulu. Então ela é uma finalizadora, ceifadora, enterradora nos campos do amor. Recebi um Exu, ele fez uns sinais no chão. Fiquei curiosa em saber o significado. Isso é ponto riscado, magia de Umbanda. Essa magia riscada de Umbanda, ela tem origem banto, principalmente, banto ou bantu. Muitas são as culturas onde se usam signos, símbolos e escritas riscadas, mas nesse formato específico, onde se usa a pemba, aquele giz gordinho, e se risca símbolos no chão e se ativa ali através de entidades incorporadas no médium, isso tem uma raiz banto. E aí isso chega na Umbanda,
e os guias de Umbanda passam a trabalhar com essa simbologia mágica escrita, beleza? Porque nos terreiros se manifestam mais Exus mirins do que Pombagira mirins? Eu acho que pela falta de estudo a respeito do mistério Pombagira mirim. Então falta entender um pouco mais sobre Pombagira mirim para a gente poder trabalhar mais com Pombagira mirim. Então a gente já está aqui há mais de 1 hora. Se tiver mais selinho aí, eu vou respondendo pergunta. Vamos lá. Vamos ficar mais 15 minutos? Aqui parece pergunta do Google Repórter. Quem são? Onde habitam? Então, são os guias que trabalham na polaridade esquerda da Umbanda. Eles habitam faixas vibratórias dimensionais mais densas, inclusive o seu próprio interior. Como fazer um ritual? Quero fazer, mas não sei como. Tem que começar a estudar desenvolvimento mediúnico para poder fazer a aproximação com a sua família de alma. E a partir daí você começa a aprender a ritualizar junto a eles. Jefferson, deixa eu responder. Fala um pouco sobre Exu Guardião e a função dele com relação ao médium. Então, a gente vai ter um médium de trabalho. Eu respondi essa, Thales, do champanhe. A gente vai ter um Exu de trabalho, que é o que vai se apresentar geralmente para trabalhar nas gírias de esquerda. E a gente vai ter um Exu Guardião. Esse Exu Guardião, ele raramente vai incorporar, ficar a noite inteira. Esse Exu Guardião, ele raramente vai incorporar. Muito provavelmente ele vai incorporar no chão de terreiro, onde ele confia que é um chão de terreiro que você pode ficar ali se você quiser. Na frente de um sacerdote em que ele vai reconhecer como sacerdote, que ele vai reconhecer que é um sacerdote que pode zelar, pode ser o seu pai espiritual, e é ele que é assentado para fazer a guarda do terreiro, quando você começa a fazer trabalhos mediúnicos e a trazer pessoas para dentro desses trabalhos, tá? Então é o Exu Guardião que fica no assentamento. Você assenta o teu Exu Guardião, você não assenta o teu Exu de trabalho. Pelo menos dentro da nossa liturgia, dentro da nossa teologia. O assentamento é do Exu Guardião. E esse Exu Guardião, ele vai dar nome pro sacerdote que ele considerar que ele tem que dar nome. E aí, quando você souber o nome do teu Exu Guardião, você guarda para você, porque é um nome que tem que ficar ali entre você e o seu sacerdote, tá? Então, eu acho que as perguntas acabaram. Acabaram não, mentira, tem um monte. Deixa eu ler mais uma, pelo menos. Uma guia de proteção usada no dia a dia pode ser uma guia de caboclo ou somente de Exu e de malandro? Não, você pode ser protegido pelo teu caboclo, não tem problema nenhum, tá? Então, a guia de proteção ela pode ser voltada a inúmeras falanges, inúmeros guias. Então, pode ser uma guia de proteção de preto velho, de caboclo, de Exu, de boiadeiro, de marinheiro. O importante é que ele vai estar ali te protegendo. Depende do tipo de imantação que você vai fazer essa guia. Ogum rege a esquerda, Ogum vitaliza a esquerda, tá? Shintoísmo seria a linha da esquerda do Oriente? Não necessariamente. Os mestres shintoístas eles se apresentam na linha dos mestres do Oriente. Mas o guardião pode dar nome para o médium? Pode dar nome para o médium. É mais raro, mas pode. Se tiver essa necessidade, ele pode, tá? Então, agora o guardião ele não vai ficar incorporando toda noite para os trabalhos mediúnicos não, tá, Gi? O guardião ele vai ficar fazendo a guarda realmente, enquanto o Exu de trabalho vai fazer o atendimento. E a mesma coisa com pombagira, uma pombagira guardiã e uma pombagira de trabalho. Ou uma ou mais pombagiras de trabalho, mas uma pombagira guardiã. Tá? Sempre me perguntam essa questão, eu acho bacana elucidar aqui. Então você vai ter uma pombagira que vai ser a guardiã, ela não vai ficar incorporando para dar passe, dar consulta e dar conselho para ninguém não, ela vai ficar lá fazendo a guarda. E você pode trabalhar com outras pombagiras que fazem parte da sua família espiritual. Então esse papo está muito legal, esse papo pode continuar dentro do nosso estudo dirigido, que vai durar 8 semanas, vocês vão passar 8 semanas durante 1 hora por semana conversando comigo, fazendo firmeza, fazendo prece, fazendo meditação, fazendo
o entendimento de cada uma das linhas de trabalho, então tem toda a ementa do curso lá. E se você quiser continuar fazendo essa aproximação com a sua família espiritual, vem fazer parte com a gente do nosso grupo de Teoria do Desenvolvimento Mediúnico, e aí você vai ter 8 semanas de estudo e aproximação com a tua família espiritual. Eu espero vocês, é só mandar um direct aqui pra gente. Gratidão para todo mundo que ficou aqui. Eu vou salvar a live lá. Quem não está inscrito no canal do YouTube ainda, se inscreve. Falei YouTube. Quem não está inscrito no canal do YouTube ainda, se inscreve para poder pegar essa live no replay e fazer a anotação de todos esses conceitos, toda essa aula. Hoje não foi um bate-papo, hoje eu parei para dar aula realmente. E é isso que eu faço lá no grupo de estudo. Realmente é uma aula, um estudo dirigido, onde vocês podem fazer a aproximação com os guias e mentores espirituais, com os guardiões de Umbanda. Eu agradeço a todo mundo, agradeço a cada Exu de cada um de vocês que esteve presente ao lado de cada um de vocês, enquanto vocês aprendiam mais sobre a esquerda. Agradeço a esquerda da casa que me ampara e agradeço a Pai Exu, a Mãe Pombagira, a Pai Exu Mirim e a Mãe Pombagira Mirim pela oportunidade em falar em vossos nomes sagrados. Gratidão a todo mundo. Modiubá, axé.